de limite é bem interessante, porque quando a gente está trabalhando na matemática, nós estamos interessados, de modo geral, sempre no valor específico da função em um determinado ponto. Né? Qual é o valor de y quando x é tal? Ou qual é o intervalo para esses determinados valores de x? Quando a gente está falando de limite, não. O limite não está interessado no valor específico no ponto, mas sim na tendência dele, né? Na aproximação a esse ponto. E nós vamos notar que, muitas vezes, o valor da aproximação é diferente do valor da função no ponto. Na verdade, a maioria das vezes é isso. Por isso que a gente tem que fazer cálculos de limite, né? Resolver algumas contas, fazer manipulações algébricas para simplificar as nossas funções e, assim, perceber o valor de tendência. Porque o limite é uma tendência, não é um valor específico no ponto. Apesar que, muitas vezes, a gente usa essa ideia de colocar o valor do ponto para descobrir qual é o limite. Então, tem essa dualidade aí. Vai ter que ver do que a conta está falando, né? Cada situação é uma situação específica. Então, vamos primeiro entender aqui o conceito de limite. Bem, olha só, eu acho que isso aqui é bem legal, porque existe uma equação na matemática que ela dá a área de um polígono em função da quantidade de lados. E se tu pegar essa equação, né, tu olhando para ela, tu nunca vai perceber que, se você tendesse a quantidade de lados a infinito, você chegaria na mesma equação da área de um círculo. Ou seja, né, de certa forma, quando a gente leva um polígono para tendendo a infinitos lados, a gente tem uma circunferência. Então, é uma consequência, né, do estudo, da possibilidade do estudo do infinito, que o limite nos proporciona. Muito bem. Daí, então, vamos olhar aqui essas noções intuitivas. Não vamos fazer coisas muito complexas por hora. Vamos ver esse exemplo aqui. Examinemos o comportamento dessa função, uma função extremamente tranquila, quando x se aproxima de 2. Me diz uma coisa, eu ainda não falei sobre isso para ti, né? O quê? Esse assunto. Não, isso do... Você viu isso comigo na aula passada? Eu passei isso aqui para você? É essa função aí. Tá, mas eu falei da tendência do 3, quando x se aproxima de 2. Ah, tá. Sim. Ah, sim, sim, sim. É que eu tenho tanto aluno de cálculo que eu acabo me perdendo, e daí eu estava olhando aqui e eu não havia passado nenhuma figura sobre isso, né? Mas, então, se tu está dizendo que eu falei. Muito bem. Tá, só recapitulando então, o limite existe quando o limite bilateral existe, pela esquerda e pela direita. Por exemplo, aqui nessa função, não existe, porque quando eu estou indo pela esquerda, a resposta é 1, pela direita é 2. Então, como são respostas diferentes, o limite em x igual a 2 não existe. Nos outros pontos existe. A continuidade existe nos outros pontos. Tem uma tendência específica, mas no 2 não. Né? Então, por não ter no 2, tu acaba dizendo que essa função ela não é contínua em x igual a 2, tá bom? Não significa que ela não é contínua em outro ponto, mas nesse ponto ela é. Ela não é, desculpa. Nesse ponto ela não é contínua, nos outros pontos ela será. E a gente falou também sobre essa, que apesar do valor específico da função em x igual a 0 ser 1, ela tem limite, e o limite é 0. Então é muito curioso isso, porque os gráficos vão para um lugar, mas a função definida é em outro ponto. Então ela tem limite, mas ela não é contínua, porque o limite não é igual ao ponto específico, valor específico definido nesse ponto de estudo aqui em x igual a 0. Mas ela tem limite, porque pela esquerda e pela direita tende a 0. E por aí vai. Então, o módulo é uma função esquisita, mas ela é contínua, porque pela esquerda e pela direita está indo para o mesmo valor aqui. A gente está vendo isso claramente no gráfico, não tem nenhum desvio, não tem nenhum buraco. Então, se tem saltos assim, né, um buracão de um ponto para outro da função, ela é descontínua. Muito bem. Daí, olha só, tem limites pela definição aqui, eu particularmente acho desnecessário a gente ver isso agora, tem coisas mais importantes para ver, tá? E a gente tem que começar isso hoje, para talvez já na semana que vem começar a derivada. Né? Me diz uma coisa, suas aulas já começaram? Já. E tu tá fazendo a disciplina de cálculo 2 já, né? É. Isso. E já começou o cálculo 2, então. Tu lembra o que o professor está falando em cálculo 2? Sim, ele acabou de passar a primeira lista. Se quiseres, pode me mandar, para eu dar uma olhada no nível de dificuldade, talvez fazer alguma coisa associada como exemplo.
É para daqui a 2 semanas a lista. A gente pode fazer juntos, se eu achar interessante aqui. Envia ela, tá com ela aí? Sim, Pode enviar então para a gente dar uma olhadinha juntos antes de continuar a aula. tá bom. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Cálculo 1 para química. Já tem uns negócios aqui que geralmente não se cobra logo no começo de cálculo. É cálculo 2. Então se cobra assim. Vamos ver aqui. Desenha as imagens das curvas indicando o sentido de percurso. Bem, se você sabe ou não, no primeiro momento não importa. Você sempre pode jogar isso aqui no Wolfram, sabe? Conhece o Wolfram? Ou o GeoGebra, né? O GeoGebra faz um gráfico. GeoGebra. Isso. O GeoGebra é muito bom para fazer esses gráficos, porque o que é isso aqui, né, mano? Isso aqui, tá louco, né? Não tem como fazer um gráfico dessas coisas. Isso aqui, tá vendo? Então, melhor usar o GeoGebra mesmo. 2. Que não tem toda uma teoria aqui por trás, né? Que é a questão da parametrização, mas para fazer o desenho isso não importa. Né? Joga lá no GeoGebra que a ideia do teu professor é essa, com certeza. Esboce e parametrize cada conjunto C com uma curva. Oi, diga. Usou bastante o GeoGebra nas aulas. Imagino, porque ninguém vai perder o tempo fazendo isso. Beleza, como uma curva, né? Então aqui vai ser uma circunferência de raio 2, só que pegando apenas a parte que é menor ou igual a menos x e maior ou igual a x. Então a gente vai estar falando de quadrantes específicos aqui, né? A gente vai estar falando eu acredito ser do terceiro e do primeiro quadrante aqui. Mas, novamente, o GeoGebra faz isso para ti. De toda forma, né, uma circunferência, uma elipse. Aqui a parte só de cima da elipse. Que bicho é esse aqui? Eu não sei que bicho é esse. Isso aqui é tipo é uma curva torta, assim. Tem uma parte no segundo quadrante e outra no quarto. Eu sei que bicho é esse, mas fazer o gráfico disso é meio tosco. Mas parametrizar é sempre muito fácil, né? Por exemplo, aqui é seno e cosseno. Aqui também, seno e cosseno. Com raios diferentes. Aqui, tu vai simplesmente chamar, por exemplo, x de t. Então, a parametrização vai ser t1 sobre t. É isso. Bem simples. Esboce uma família de curvas de nível... Não, ou seja, não tem cálculo aqui. Não tem que derivar, não tem que fazer nada, entendeu? Coisas de ensino médio aqui. Esboce uma família de curvas de nível das seguintes funções. Bem, o que é curvas de nível, né? Essas coisas são objetos em 3 dimensões. Só que daí tu vai fixar valores de z, no caso, né? No caso aqui da fxy. Tu vai dizer, é 1, 2, 3, 4. Tu vai ver figuras semelhantes, né? E é isso que ele quer que tu faça. Por exemplo, aqui, né? O que é isso aqui? Uma parábola.
Então, tu vai ter parábolas com aberturas diferentes em cada plano. Acredito que a ideia seja essa. Porque esse bicho todo aqui é uma paraboloide. Mas no plano, a projeção do paraboloide é uma parábola. Novamente, não tem cálculo aqui. É só questão de gráfico, não tem derivada, não tem nada. Parametrização para a curva de nível K. Beleza, tu vai colocar -2 aqui, pode dizer que o x é t e o y tu vai obter isolando o y. Aí tu vai ter que y é alguma coisa de t, porque, por exemplo aqui, né? Tu vai jogar para lá, vai ficar y igual a x sobre 2 mais 5, alguma coisa assim. Tu diz que o x é t, daí o y vai ser t sobre 2 mais 5. Ou seja, boa parte das parametrizações é só você dizer que x é igual a t. Tu já resolve boa parte delas. Exposte os gráficos. Meu, teu professor quer fazer gráfico, hein? Novamente. Um monte de coisa que sai no GeoGebra. Isso aqui é um plano. Isso aqui. Isso aqui. Não sei. Isso aqui é um elipsoide. Outro elipsoide. Isso aqui deve ser um hiperboloide. Isso aqui é um paraboloide. Sabe? São todas figuras que a gente se costuma ver, né? Essa desgraça aqui eu acho que é uma espiral 3D. Muito louca. Não sei direito. Por aí vai. Mas tudo coisa que o GeoGebra te mostra rapidinho. Superfície formada pelo conjunto dos pontos. Aqui é plano, aqui é um elipsoide, é um paraboloide, é um hiperboloide, coisas que vão sair lá. Só tem que tomar cuidado na hora que tu escreve, tá? Que às vezes o GeoGebra não entende nada, né, quando a gente escreve. O que mais aqui? Superfícies gráficas desenha a imagem de cada uma das curvas. Tem que tomar cuidado com qual GeoGebra tu usa, né? Que tem que usar o 3D. Que apesar de ser uma dimensão só, a imagem é em 3 dimensões. Em cada caso, encontre uma parametrização para a reta tangente. Agora começou a ficar legal, né? Porque aqui tem que fazer derivada. Tá? Para tu obter a reta tangente, tem que derivar, né? E aqui tu vai ter duas retas tangentes, né? Porque quando tu está falando de um objeto em 3 dimensões, tipo esse elipsoide aqui junto com esse plano, tu tem, então, um plano tangente, na verdade, né? Em 3 dimensões é um plano tangente. Só que esse plano tangente pode ser formado por duas retas. Então, tu meio que obtém essas duas retas que formariam o plano. Eu acredito que a ideia seja essa. Novamente, dá para a gente fazer tudo isso aqui, tá? Coisas assim tem até muito vínculo com o que a gente está vendo agora. Limite de continuidade. Limite em cálculo 2 é chato, tá? Para mim, talvez seja a matéria mais difícil de cálculo 2. Porque, isso. É bem mais difícil que integral tripla, que séries. Sério? Seríssimo. Porque meio que existe uma lógica na integral tripla e nas séries, mas aqui, cara, que não tem lógica alguma, ao meu ver. Porque tu tem que fazer tudo pela definição. Não existe um jeito que não é pela definição para tu provar que o limite existe. E, como tu deve imaginar, limite pela definição em 2 dimensões é treta, né? Por quê? Porque em uma dimensão tu se aproxima de um ponto, né? Então tu vai pela esquerda e pela direita. Mas como tu tá em 3 dimensões, tu tem que se aproximar pelo que a gente chama de uma bola aberta. É tipo uma esfera em 3 dimensões, e daí tu tem que pôr... Nossa, não sei nem explicar. Não vou ficar explicando, vai parecer papo de louco. Mas vou te dizer, para provar que existe é um inferno. Para provar que não existe é fácil. Bem, é um pouco mais fácil. Né? Mas para provar que vai se estranhar mais a coisa de matemática. Tá? Provar que existe uma coisa é muito mais difícil do que provar que não existe. Entendeu? Então, nesse caso aqui, para provar que existe é muito difícil. Para provar que não existe já é um pouco mais fácil. Se o limite não existir, tu vai estar com sorte. Se ele existir, daí deu ruim. E esse assunto todo vai cair na primeira prova, É? Certo. Então, beleza. Até aqui sai bem tranquilamente usando o GeoGebra, né? Agora, tu não precisa nem da minha aula para fazer até aqui. De boa, tudo faz o GeoGebra. Agora, da 8 para frente, você vai precisar de um pouquinho de cálculo, tá? Da 8 para frente. Então, eu recomendaria, né, até para tu treinar tua matemática básica, e o do GeoGebra, tentar fazer sozinho até a 7. Aí, eventualmente, se tu estiver fazendo, assim, tu pega e não conseguiu fazer, me manda uma foto e me explica a tua dúvida, que eu posso tentar te explicar por áudio até, fora da aula, não tem problema. Se tu quiser trazer na aula, tudo bem também. Mas para fazer as últimas aqui, talvez a gente tenha que fazer juntos, tá? Tá bom.
a quinto e essa segunda aqui, né? Beleza. Então tá bom, vamos voltar para o cálculo 1. Até porque o que eu vou passar na aula de hoje é bem importante para resolver esses limites. Menos para provar que o limite não existe. Vamos pular essa parte de limite pela definição aqui, porque não vai te ajudar em nada no limite pela definição do cálculo 2. Então vamos ver o cálculo de limites normais mesmo. Vamos pular bastante página aqui. E talvez na próxima aula a gente possa, então, ver o limite pela definição do cálculo 2. Eu acho que é bem válido. Sim. Beleza. Agora, isso aqui vai te ajudar bastante. Propriedades de limites, olha só. Então, se tu pegar a apostila que eu te mandei, a partir da página 71, tu tem propriedades de limites. Elas são necessárias para conseguir fazer as contas. Uma primeira ferramenta aqui, né? O limite da soma é a soma dos limites. Ó, o limite de uma constante multiplicando a função, a constante pode ir para fora. Então, são elementos aqui que te ajudam a resolver. O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Ou seja, tu tem duas opções. Ou tu multiplica as funções e depois aplica o limite, ou tu faz o limite separadamente. Daí tu vai ter que analisar na tua situação qual que é o mais conveniente, entendeu? Se é mais legal tu multiplicar para simplificar qualquer coisa, ou fazer separadamente. É você que decide. O importante é saber que a ferramenta existe. O mesmo para divisão. Você pode colocar os limites dentro da função e depois elevar a resposta do limite. O mesmo com a raiz, né? Você faz o limite de quem está dentro da raiz e depois aplica a raiz. Tu pode jogar o limite dentro de funções especiais, como ln, seno, cosseno, exponencial. Então, regras básicas aqui, né? Você pode pegar e dar uma olhada melhor. Muito bem, agora vamos para o que realmente importa em limite, que é o cálculo de limite. O que acontece? Existem algumas situações, quando for resolver as contas, que vão aparecer indeterminações, que eu te mostrei no começo da aula, né, passada. Que é quando aparece zero sobre zero, infinito por infinito, né? São respostas que elas escondem a verdadeira resposta. Quando isso aparece, significa que tem uma resposta verdadeira, mas está escondida. Tem que tirar a indeterminação que a resposta verdadeira vai aparecer. Daí, para tirar a indeterminação, né, é resolver algum cálculo ali na função que tu está aplicando o limite. Normalmente envolve cortar. Corta a parte de cima com a de baixo. Tá? Quando tu conseguiu cortar alguma coisa no teu limite, muito provavelmente tu resolveu ele. Tem que gravar essa ideia que ela é muito forte. Ela te ajuda muito a conseguir resolver limites. Cortar alguma coisa com a parte de cima e a parte de baixo. Simplificar, né? Tu vai ver isso aqui na prática. Mas antes, vamos ver esse limite aqui. Ele é bem ilustrativo. Olha só. Quando a gente está estudando cálculo 1, a gente nem pensa muito. A gente já acha que existe uma indeterminação nas questões da prova, nas questões das listas, né? Mas às vezes não existe indeterminação. Então a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se ela existe. E você vai verificar simplesmente substituindo o valor da tendência aqui do limite na função. Então está falando do limite de x tendendo a 8, joga o 8 ali. Sacou? Se tiver problema, teve, mas aqui não vai ter, tenho certeza. Porque primeiro que aqui não tem divisão. O único lugar que poderia dar problema aqui é na raiz e vai dar raiz positiva, não tem problema nenhum. Então aqui a gente vai notar que jogar o 8 não vai causar problema nenhum. Portanto, essa aqui é uma boa função para a gente treinar propriedades. Olha só. Primeira propriedade, limite da soma é a soma dos limites. Ele quebra em vários limites aqui, tá vendo, Maria? Vários limites aqui. Era um só, tem vários. Ó, na primeira, tinha uma constante, passou para fora, vai aplicar o limite apenas na função. Na segunda, tinha uma raiz, coloca o limite ali dentro da raiz. Na terceira, tinha uma multiplicação de funções, um x e um exponencial, né? Faz o limite do x e o limite do exponencial, separadamente. O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. E aqui a gente vai aplicar o limite no 2, porque tem um 2 solto, de x tendendo a 8. Só que o que acontece? Como não tem x para eu aplicar, a resposta é simplesmente 2. Então,
Novamente aqui, ó, ele aplica em cada um dos casos, porque limite da soma, a soma dos limites, ele joga o limite ali para cima do exponencial. Então, claro, ele está fazendo um monte de passos que, quando a gente for resolver, não precisa, né? Aham. Ele só está ilustrando aqui. Mas dá para simplesmente pegar e jogar 8 e está resolvido. Então, ele só está mostrando que se tu fizer desse jeito, tu vai chegar na resposta da mesma forma. E não tem nenhuma indeterminação, não tem nenhum problema, a resposta é essa aqui. Ela é meio feia, mas ela é uma resposta válida. Tudo bem até aí ou alguma dúvida? Não, tá sabendo. Tudo bem, então agora vamos para alguma coisa de verdade. Esse limite aqui, minha amiga, tá vendo que deu uma indeterminação? Uhum. Se ele aparecesse na tua frente, você saberia resolvê-lo? Você. Você pode fazer que é x mais. é, x menos 3, x menos x. Tá, eu acho que eu entendi. Tu quer fatorar o polinômio de cima, né? Sim, fatório de cima. Ah, então você tá bem na matéria. Você falou que estava mal, você pelo menos tá sabendo algumas técnicas de resolução, isso mesmo. O que que acontece, né? Quando a gente tem um polinômio, a gente sempre pode escrever ele em fatores se nós conhecermos as raízes, né? Uhum. X menos uma raiz vezes x menos a outra, a hora que tu faz a distributiva, volta exatamente para o que está ali, né? X quadrado mais x menos 6. Então, no caso, é encontrar as raízes aqui. A gente sempre pode pensar, quais dois números que multiplicados dão 6, somados dão menos b, né? Nosso c é menos 6. E a gente sabe que uma das raízes é menos 3, concorda comigo? Uhum. Né? Porque a gente joga o menos 3 ali e vê que dá zero. Então, significa que menos 3 é uma raiz. Portanto, quais dois números que multiplicados dão menos 6, sendo que um deles é o menos 3? É o Dois. menos 3 e o 2, né? Exatamente. Então, tu poderia reescrever esse polinômio como x mais 3, que multiplica x menos 2. Porque é sempre x menos x0, é x menos a raiz. Né? Uhum. E por isso que corta, entendeu? Porque vai aparecer x mais 3 em cima e embaixo. Então, tu corta, vai sobrar só x menos 2, aplicando o menos 3, vai ficar menos 2 menos 3 dá menos 5. Né? Pegou? Aham. Beleza. Ah, então tá bom. Vamos passar bem rápido essas coisas que tu tá manjando. E essa aqui? O que faz aqui? Como é que a gente resolve uma situação dessa? Para multiplicar os dois lados por raiz de 2? Ah, tu quer por dois lados, tu quer dizer em cima e embaixo, né? É. Uhum. É, tem que multiplicar, mas não só por raiz de 2. Tem que multiplicar pelo conjugado. Lembra do conjugado? Uhum. Sim. Isso. Tem que multiplicar pelo conjugado, porque pelo binômio da diferença, né, o produto notável, que é o binômio da diferença, acontece o seguinte: você tem uma simplificação bem forte ocorrendo. Por quê? Porque quando a gente faz o binômio da diferença, a gente aprende que a mais b vezes a menos b é igual a quadrado menos b ao quadrado, não é mesmo? Uhum. Falando nisso, eu vou até te mandar uma coisa aqui, antes que eu me esqueça, antes que eu me perca também. Cadê você? Está aqui. Isso é um monte de produtos notáveis. Então, eles ajudam bastante a resolver esses limites de polinômios. Eu quero que você veja lá no final o... Bem, não é tão no final, na verdade é no meio. A quadrado menos b ao quadrado ali, né? Tá vendo ali no meio? Aham. Te mandei no WhatsApp, tá? Isso. Sim. Então, é a menos b vezes a mais b, né? E por que é legal aplicar esse aqui, né? Porque se a gente fizer o quadrado nesses termos, né, no raiz de x mais 2, no raiz de 2, se a gente eleva eles ao quadrado, as raízes desaparecem, né? E assim você conseguiria simplificar os dois, né, os números 2 que tem ali. Então, nós notamos que se a gente chamar o raiz de x mais 2 de a e o raiz de 2 de b, você tem o binômio da diferença a mais b vezes a menos b, caso você multiplique pelo conjugado. Claro, tem uma contarada infernal de um ponto para outro, né? Uhum. Mas a apostila simplesmente diz que é isso, tá bom? Tipo, depois de fazer todas as contas, fica assim. Então, Maria, eu tenho uma missão para você. Se você não conseguir, não tem problema.
eu te ajudo, eu faço com você, mas eu preciso que você tente primeiro sozinho, tá? Tá bom. Eu gostaria que você tentasse resolver esse limite. Agora você já sabe, tem que fazer a multiplicação pelo conjugado e utilizar aquela identidade ali, do a quadrado menos b quadrado, tá bom? Será que você pode tentar? Uhum. Beleza, vou te dar uns 5 minutos para tentar chegar na resposta. Você já sabe que vai ser mais ou menos isso aqui, né? Aí, se chegar na resposta, tu me fala, mas tenta uns 5 minutos sozinha primeiro, tá? Uhum. Daí, surgindo dúvidas, tu me fala depois. Enquanto isso, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Oi, e aí, Oh, será que fez algo? sim, eu te mandei. Ah, que legal, deixa eu ver. Não, pera. Eu queria que você me provasse aquilo, né? Como assim?
Tipo, vamos dizer assim, eu queria que você mostrasse mais passos. Você tem algum passo anterior aqui que você não bateu foto, que você fez, mas não bateu na foto? Ah, Porque como é que do nada sumiu as coisas que estavam ali em cima, né? É isso, essa é a minha dúvida aqui. Tipo, tinha coisas ali em cima, né? Mas elas desapareceram. Eu não tô vendo elas na foto, entendeu? Eu como queria que tu assim? me mostrasse a simplificação. Coisas em cima na parte da fração. Como é que do nada só tem um X na parte da fração? É isso que eu tô Não, dizendo. eu te mandei 2 fotos. Ah, duas? Só chegou uma. Agora que tem outra aqui. Agora que eu vi. Ah, agora sim. Oh, perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. Daí você. Ah, você fez o chuveirinho, né? Vou te dar uma dica. Não precisa fazer o chuveirinho, tá? Eu já te Uhum. mandei aquela lista de produtos notáveis para você simplesmente aplicar o que está na lista, porque se você for fazer chuveirinho na hora da prova, você vai perder muito tempo. Sim. Isso, então tem que decorar alguns produtos notáveis. Esse é muito importante de decorar. Né? Então, pelo menos o A quadrado menos B quadrado tem que decorar. Né? E o trinômio quadrado perfeito também. Ah, mas beleza. Gostei de ver. Vamos ver a próxima. E essa aqui, minha amiga? Será que você conseguiria fazer? Vou tentar. Qual será a estratégia aqui? O que tu acha para fazer? O que deve ser feito aqui? Hum, Nota que multiplicar pelo conjugado não vai funcionar, né? sim. Primeiro, porque é raiz cúbica. E segundo, porque não tem o mesmo número, né? As raízes. Aqui é um É, número aleatório, não vai simplificar nada. E aí, alguma ideia? hum, elevar 3. Não, isso não. Olha, tá com uma ideia interessante. Talvez Elevar tenha a os ver com elevar. 3? Se tu elevar a 3, né? Não é bem isso, Hum, porque tu não pode elevar do nada as coisas, né? Vamos dizer assim. Tu não vai manter a igualdade. Né? hum, Mas o que tu pode é fazer uma substituição de variável para ficar mais simples. O que eu quero dizer? Na matemática, a gente sempre tem que levar as coisas para algo que a gente conhece melhor. E a gente lida melhor com polinômios do que com raízes, concorda comigo? aham, Então, se não fosse raiz cúbica, mas fosse, sei lá, x ao cubo, por exemplo, seria bem mais fácil. Né? uhum. Então, a ideia é transformar essas raízes aí em polinômios. E a gente faz isso fazendo uma mudança de variável, o que é algo muito comum em cálculo de limite. Olha só, x elevado até a sexta. Mas por que ter a sexta? Consegue imaginar o porquê a sexta? Hum, não. Tem a ver com as raízes, né? A gente tem uma raiz cúbica e uma raiz quadrada aqui. E como eu acredito que você saiba, raízes são potências fracionárias, concorda comigo? Aham. Ou seja, a raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de x é a Ah, mesma coisa que x elevado a 1/2, concorda? sim. Isso, então eu acho que tu pegou a ideia, né? Uhum. E se eu fizer potência de potência, multiplica essas potências, 6/2 é x ao cubo. Né? Raiz quadrada de t a sexta é x elevado ao cubo. Muito bem. E o mesmo vai acontecer lá em cima. Então, olha que polinômio bonitinho fica. Não é mesmo? Isso aqui é bem simpático. Mas eu vou te falar uma coisa. Se fosse para resolver isso aí, dependendo da forma que tu fizesse, seria infernalmente difícil. Apesar de ser bem simpático, seria infernalmente difícil. Como é que, saindo daqui, como é que você resolveria isso? Ignore a resposta ali, tá? Você tem alguma ideia? Qual que é a primeira coisa que vem em mente quando tu viu isso aqui? Como é que tu resolveria? Porque ainda tem determinação, né? Ainda tá Uhum. 0/0. Mas aí, como é que tu faria? É, dá pra
Mas você fatorar e cortar. Fatorar? É tipo, Beleza. Legal a ideia. dá pra falar T vezes. Tipo, dá pra tirar. Porque os dois é tipo T menos 1. É, dá pra fazer tipo T2. Vou dizer que é Quer dizer, deixar o T em evidência, daí vai ficar T's mais. dividindo, coisas assim? Eu vou fazer, o T2 menos 1 poderia ser T mais 1 vezes T menos 1, né? Perfeito. Parte de cima ficou bem simplificada já. Mas a de baixo, né? É É. para isso que eu lhe enviei aquela lista de produtos notáveis. Porque, cara, se toda vez que tu tentar resolver um limite desse, tu tiver que fazer a divisão, pode ser que tu passe por problemas de tempo na hora da prova ou nem consiga fazer. Porque aqui, além de dividir, ter que fazer umas suposições, algumas coisas chatas. Agora, se tu simplesmente pega e olha para o produto notável A ao cubo menos B ao cubo, tá lá do meio para o final da lista que eu te mandei, A ao cubo menos B ao cubo, e tu diz que o A é X e o B é 1, né? Então, na parte de baixo tem isso, né? Aí tu pode simplesmente trocar por A menos B, que multiplica quadrado mais AB mais B quadrado. E assim tu corta os cainhas que tem igual em cima e embaixo e sobra justamente esse polinômio aqui. Essa razão aí, polinômiozinhos, que não tem, daí não tem mais a indeterminação, porque nós cortamos aquilo que era igual, aquilo que zerava em cima e embaixo, né? Agora, se tu simplesmente aplicar o 1, não vai ter problema nenhum, beleza? Uhum. Só tem que tomar cuidado com alguns detalhes aqui, né? Se tu não conseguisse fazer isso, se tu não lembrasse, né, não tivesse aquela lista de produtos notáveis, tu ia ter que dividir por nome do outro, não tem jeito, né? Tem que dividir. Só que tu ia ter que dividir o de baixo pelo de cima. E depois inverter a resposta. É porque a gente sempre divide o polinômio de maior grau pelo de menor grau. Sacou? Então eu ia ter que dividir o de baixo pelo de cima e depois inverter a resposta. E outra, né? Note que o x está tendendo a 1. E o nosso t também vai tender a 1, porque x elevado a sexta, né? O raiz sexta de x, que seja, continua sendo 1, né? Mas se não fosse o caso, se fosse, por exemplo, 2, aí tu já teria um outro número bem chato de trabalhar, né? Então, sempre tem que tomar cuidado quando você muda a variável, né? Quando você faz mudança de variável. Porque você vai ter que mudar também para onde o limite está indo. Beleza? Uhum. Então é isso aí. E essa 5 aqui, como é que você resolveria? Note que ela está tendendo ao infinito. Hum. Eu não sei, eu só consigo pensar em tipo, fazer Bhaskara das duas. Bhaskara? Não, isso não vai resolver, porque o problema aqui não é 0/0, né? Fazer a fatoração resolve quando a gente simplifica aqueles termos que zeram, né? Mas o problema aqui não é 0/0, é infinito por infinito. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Bem, se é infinito por infinito, o problema é aplicar diretamente e dar infinito ali. Só que se eu fizesse alguma simplificação, talvez não fique infinito por infinito. Então existem dois tipos de resolução aqui. O primeiro é uma resolução um tanto teórica, porque o negócio é o seguinte, cara. Quando a gente aplica infinito, tem infinitos que são maiores que os outros, né? Por exemplo, infinito ao quadrado é maior que infinito normal. Concorda comigo?
Então, a gente pode ignorar esses infinitinhos pequenos aqui. Então, a gente Mas pode ignorar... Oi, diga. infinito já é infinito, então o infinito ao quadrado seria a mesma coisa que infinito. Bem, tá certa, mas quando a gente está falando de limite, né? Se um lado cresce mais rápido que o outro, então, vamos dizer assim, ele vence a corrida, Uhum. portanto, tem que levar isso em conta, tá? Claro, mas isso é uma forma teórica, né? Tanto que é a propriedade 11 aqui. A propriedade 11 é uma propriedade teórica bem chata. Tá explicando aqui, né? Agora, se tu não levou muita fé nisso que eu falei de infinito maior que o outro, tu pode pensar da segunda forma aqui, que talvez seja mais interessante. Olha só, a gente pode... Lembre-se, para resolver limites, normalmente é cortar em cima e embaixo. Então, o que a gente pode fazer? Deixar o termo de maior grau isolado. Então, eu isolo x ao quadrado em cima, e como o maior grau também é x ao quadrado, embaixo também. Tá bom? Uhum. Daí, se eu fizer o chuveirinho, né, acredito que você perceba que vai voltar ao que está aqui, né? Uhum. Mas daí, claro, a gente corta, porque o cara é igual, e agora a gente aplica o infinito. Por quê? Porque infinito na parte de baixo, de uma fração, não tem problema, né? Uhum. O número dividido por infinito dá zero. Então, esse cara é zero, esse cara também é zero, vai sobrar simplesmente o menos 2 quintos. Legal, né? Uhum. Pois é, então essa é uma forma mais algébrica de resolver. Se bem que eu recomendo que você manje esses negócios de infinito maior que o outro, porque às vezes tu vai ter uma noção de como vai ser a resposta, tipo, a exponencial sempre, o infinito no expoente sempre vence de um infinito multiplicando, e sempre vence de um infinito no logaritmo, por exemplo. Então essas lógicas de qual função cresce mais rápido ajuda bastante a tu ter pelo menos uma visão geral da resposta, caso tu não consiga resolver a conta, entendeu? Uhum. Tá bom. Então aqui é a mesma lógica, tá? Aqui é a mesma lógica de cortar, né, pelo binômio da diferença. E, pô, essa aqui é legal. Acho que esse aqui é um bom treino aqui para você. Ó, eu vou te dar. Bem, ele já deu a dica, né? Colocando o x em evidência. Essa é a dica. X ao quadrado em evidência aqui e o x em evidência aqui embaixo. Será que você consegue sair dessa indeterminação? Eu tô aqui, tá? Qualquer dúvida que tu tiver, eu tô aqui, pode perguntar, porque a álgebra desse problema é meio chata. Mas eu acho um bom treino para esse caso que aparece com muita frequência, né? Infinito por infinito. Qualquer dúvida é só falar. Eu tô pensando. A dica já está ali, né? É, Isolar os x's. mas tá escrito solução isolar x2, mas você só tem 6x, não tem x2. Assim, 6x. Tá, mas tu pode deixar o x em evidência, né? Ah, sim. Pode isolar o x, coloca o x para fora, daí vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui em cima, né? Vai ficar com x dividindo, certo? Uhum. Ou sem nada, como esse. É, tipo, como você coloca o x em evidências com a raiz? Aí tem que lembrar as coisinhas que, lá do fundamental, né? Que é o seguinte, quando a gente coloca uma coisa em evidência ao quadrado dentro da raiz, o que que acontece? Ela pode sair para fora da raiz normalmente, né? É, Tipo, pode, mas não com mais 5. não com mais 5, mas o 5 fica dentro da raiz daí. Só vai tirar o x ao quadrado. Antes de mais nada, né? Não se preocupe com a raiz por enquanto. A primeira coisa que você vai fazer aqui é deixar o x ao quadrado em evidência dentro da raiz. Uhum. Então faça isso, da mesma forma que foi feito aqui, olha só. Eles deixaram o x ao quadrado em evidência e os números ficaram desse jeito. Uhum. Então faça isso dentro da raiz primeiro. Depois a gente se preocupa com ela. Sim.
E aí, como vai a nossa continha? Raiz de 3/6. Já chegou na resposta? Nossa, isso mesmo. Pensei que você estava com dúvida. Por isso que eu não perguntei antes. Sim, raiz de 3/6. Só toma cuidado com uma coisa, né? Quando um número sai de dentro da raiz, né, ele estava ao quadrado, dentro da raiz e saiu, né? Você tem que levar em conta que ele sai em módulo. Por quê? Por quê? Porque ele pode ser negativo ou positivo, né? Por exemplo, digamos que o x fosse 2, né? Quer dizer, isso aqui fosse 4. Isso aqui fosse o número 4, né? Beleza. Bem, quais números ao quadrado dá 4, né? O 2 e o menos 2. Então, tu teria essas duas possibilidades de resposta. 2 e menos 2. Por que isso tem importância, uma vez que está dentro do módulo? Aqui tá, mas aqui não tá, né? Então, se aqui fosse menos 2, tudo bem. Menos 2 dentro do módulo vai acabar ficando mais 2. Só que seria menos 2 aqui embaixo também. E esse menos 2 mudaria o sinal. Então, a ideia é essa. Mas a conta é essa mesmo, tá? Perfeito, gostei de ver. E, bem, aqui vai ter umas outras técnicas, né? Um monte de blá 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 aqui. Eu acredito que a gente possa parar por aqui. Eu acho que não vale a pena ficar vendo limite notável tendo em vista cálculo 2. Na próxima aula a gente pode ver limites em cálculo 2, então. Não é mesmo? Porque deu para ver que tu tá boa de álgebra, consegue fazer as contas. Tu melhorou bastante de uma aula para outra, pelo menos. Na aula passada você estava com algum problema de coisas de Bhaskara e tal. Mas, de toda forma, ó, eu vou te mandar essa apostila também. Eu acredito que ela é um material muito bom. Cálculo 2, melhor ainda. E explica muito bem aqui detalhezinhos de limites. Né, a partir da página Fazia muito 79. tempo que eu não pegava algo de matemática, então. Tava enferrujada, né? Mas agora que eu fiz mais contas, aí eu lembrei. Gostei de ver. Ó, eu vou te mandar aqui a apostila, ela já está chegando. A partir da página 70 para dar uma lida, mas focar nos limites, página 79. Tá? Página 79. Tu vai ver ali que existe uma diferença gritante. Claro, tu precisa da base no cálculo 1, mas
uma diferença gritante nesse negócio de bolas aqui, bolas no espaço. Uhum. Importante para definir os limites, né, encontrar a resposta. Tudo bem? Uhum. Então tá bom. Nossa próxima aula, lembrando, é na quinta ao meio-dia, beleza? Isso. Então tá bom. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.